Muito bem, então vamos abrir a Bíblia, ok? Juntos, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Vai ser o texto que nós vamos usar de base hoje, para a gente continuar conversando sobre esse tema, né, o privilégio de servir, expandindo o que nós recebemos. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho e a gente falou sobre o que nós precisamos para que tenhamos um ambiente adequado para o serviço do que expande o reino de Deus possa acontecer, ok? Quando a gente fala de serviço, essa palavra serviço ou esse lance de servir é algo que acontece em muitas frentes diferentes, né? E de muitas maneiras diferentes e contextos diferentes. Então nós estamos falando de um serviço qualificado. É um serviço diferente, não é um servir por servir, é um servir que visa uma perspectiva específica. Que perspectiva é essa? A expansão do reino de Deus, ok? No nosso contexto, no nosso mundo. Então nós vimos, dá uma olhada ali, nós vimos que o ambiente adequado para o servir, ele é formado por um contexto onde há unidade de propósito, onde há temor, onde há atos de generosidade e onde há alegria e sinceridade. Então, quando essas coisas estão juntas, num determinado grupo, numa determinada igreja local, num determinado grupo de seguidores, de cristãos, aquele local, aquele ambiente, né, se torna um ambiente propício para um servir que expande o reino, que faz com que o reino de Deus avance, ok? E uma vez que esse ambiente está estabelecido, aí a próxima perspectiva que nós precisamos entender para que o servir seja um privilégio para a gente, que possa expandir aquilo que a gente tem recebido, é o modelo desse serviço. Né? Qual é o modelo de serviço que a gente precisa ter para que, dentro desse ambiente que é gerado para a expansão do reino de Deus? Quando a gente fala de servir, ou quando a gente fala de serviço, na maioria das vezes, vem na nossa mente pelo menos dois conceitos diferentes, na nossa mente no sentido social, né? Servir geralmente está atrelado à ideia de emprego, né? De empregado, de alguém que é empregado e trabalha e serve então alguém, ou então, outra perspectiva que vem na cabeça da gente é a escravatura. Né? Então, geralmente, quando a gente ouve essa palavra serviço, dentro da nossa cultura, a nossa imaginação ela é despertada para uma dessas duas perspectivas. Né? Quando a gente aborda a primeira perspectiva, a perspectiva do serviço atrelado ao empregado, isso se constitui dentro de um aspecto, por exemplo, de necessidade. Por que nós temos empregados? Né? Ou por que nós somos empregados, né, de alguém? Porque existe uma necessidade. Existe uma necessidade nossa, de quem está trabalhando, obviamente, para receber sua subsistência, mas também existe uma necessidade de quem está recebendo o serviço. Né? Aquela pessoa que recebe o serviço, ela recebe o serviço porque ela não está qualificada para a execução daquele serviço, ou porque ela não tem a disposição, apesar de qualificado, para realizar aquele serviço. Ela não está disposta a realizar aquele serviço. Não é? Então, uma dessas duas realidades é o que gera essa perspectiva do serviço em relação ao empregado. Então, nós temos algumas pessoas aqui, por exemplo, que são empresários, né, têm suas empresas e tudo mais, você precisa de empregados. Então, você contrata pessoas e você contrata pessoas porque você precisa dessas pessoas servindo, né, a sua empresa. E você precisa de pessoas servindo a sua empresa, ou porque você não está disposto a fazer aquilo que a pessoa tem que fazer, o que não é provável, né? O mais provável é porque você precisa de gente qualificada naquela área, que você mesmo não tem a qualificação, né? A sua responsabilidade, a sua atuação, o seu serviço é outro. Então você precisa daquele grupo te servindo ali na sua empresa. Ou então, como eu disse, às vezes nós precisamos de uma mão de obra especializada, um serviço na nossa casa. Né? Eu me aventurei, né, anos atrás, né, já faz um bom tempo, né, uma vez a resolver pintar a minha casa. Né?
lá em Rio Claro ainda, né? A casa estava precisando de uma pintura, como a minha casa está precisando agora também, né? E eu falei, nós começamos a ver preço de pintor, eu falei, meu Deus do céu, isso é muito caro, né? Não, eu falei, não, isso não é difícil fazer isso, amor, vamos pintar a casa a gente, né? A Suzy falou, tá bom então, né? Aí eu com muito, né, fiquei animado, né? Recebi assim, um ânimo de pintor, né? Aí fiquei animado, fui para a loja de tinta, aí vi as tintas, aquele negócio, aí tem todo aquele material, né, que é bacana, né, bonito, né, específico, assim, os rolos, troços, vamos comprar essas coisas, né? E eu estava tão empolgado, falei, não, vamos comprar, já tinham feito orçamento, sabíamos, né, mais ou menos a quantidade de tinta que precisava para casa, aí eu falei assim, não, vamos comprar tudo de uma vez. Aí a minha esposa, sábia, né, prudente, né? E conhecendo o marido que tem, virou e falou assim para mim, amor, vamos com mais calma, vamos comprar apenas para o quarto da gente, vamos começar com o nosso quarto, aí você faz a experiência, né? Vê como é que é, e depois a gente compra para o resto da casa. E eu, beleza, vamos lá. Né? E depois de um dia inteiro lutando para pintar o meu quarto, né? No final do dia eu falei para ela, pegue uma câmera fotográfica e bata uma foto de mim, porque essa é a última vez que você vai me ver com um pincel na mão, com um rolo na mão, vamos atrás de um pintor, vamos atrás de alguém para pintar essa casa. E eu estava todo coberto de tinta, eu pintei mais a mim mesmo do que a casa. Né? Algo que parecia ser muito simples, na verdade para mim, que não sou especializado, né, não tenho a dinâmica de fazer, não era. Algo que alguém, por exemplo, poderia fazer talvez em meio dia, eu levei um dia inteiro para ficar fazendo e não ficou bom. Aí eu recorri, né, a outras pessoas que poderiam fazer aquilo. Então essa é a dinâmica do serviço dentro do empregado, no conceito do empregado. A gente tem a dinâmica do servir no conceito também da escravatura. Essa, infelizmente, é uma mancha, né, no nosso país, né, na história do nosso país, que nós lamentamos e que muitas pessoas hoje lutam, né, e esbravejam, expressam essa questão até com um ímpeto, assim, na minha opinião, em alguns contextos até exagerado, mas a gente tem que reconhecer que foi algo lamentável dentro da nossa história, esteve presente, temos que lamentar ainda porque em muitos lugares do nosso país essa realidade ainda existe, né, de forma disfarçada, mas existe, e essa é uma situação de serviço mais comprometedora, porque nessa situação a pessoa que serve, ela serve por obrigação, né? Ela não tem uma escolha, ela não tem uma opção, né? Ela se torna escrava, né, daquele para quem ela está prestando serviço. Essas duas imagens de servir acabam gerando muitas vezes para a gente essa ideia de que serviço é algo negativo, né? Serviço é algo negativo. A gente acaba muitas vezes tendo essa ideia, por quê? Porque a gente tem a tendência de atrelar a ideia do serviço à nossa identidade. Né? Então, no passado, por exemplo, né, quem servia era um escravo. Então, ele servia porque ele era escravo. Ou mesmo dentro do contexto atual, a gente pode entrar na ilusão, né, de que quem serve a gente, na nossa casa, seja onde for, serve porque na verdade é inferior a gente, porque nós estamos pagando, então nós podemos mais do que ele, então é por isso que ele vai servir, e muitas vezes a gente acaba atrelando a identidade de quem nós somos, aquilo que nós estamos fazendo. Isso não é novo. Lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 13, a gente encontra um texto onde essa problemática do servir relacionado à identidade acontece. Em João capítulo 13, versos 2 a 5, a gente lê assim: estava sendo servido jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-lhes com a toalha que estava em sua cintura. Por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos e nenhum dos discípulos fez isso? Isso acontece
por uma questão de identidade. Os discípulos tinham a sua identidade atrelada àquilo que eles faziam, àquilo que eles realizavam. E esse serviço de lavar os pés das pessoas na época de Jesus era um serviço que era feito por escravos. E não qualquer escravo, porque na sociedade de Jesus tinha um certo escalão, né, de escravos. Né? Era feito pelo escravo da mais baixa casta, né, do serviço. Então, entre os judeus, um escravo da mais baixa casta iria trabalhar com, por exemplo, tirando sujeira, né, das latrinas, lavando os pés, né, do seu senhor que chegou lá do campo, né, e que estava trabalhando com as ovelhas e tudo mais. E eles sabiam que alguém tinha que lavar os pés ali uns dos outros. Talvez você diga, mas tinha que lavar o pé por quê? Porque naquela época eles não sentavam em cadeiras como nós sentamos. Né? Ainda em algumas culturas isso é assim. Eles sentavam em mesas baixas e era como umas espécies de divãs, e um ia ficando na diagonal do lado do outro, de forma que os pés de quem estava à sua direita geralmente ficavam mais ou menos na altura do peito, né, daquele que estava à esquerda. Então imagina a situação, né, você com aquele, né, pé, né, sujão ali, né, quase na cara do outro. Então eles tinham que lavar os pés, lavavam o pé, derramavam um perfuminho, né, para ficar cheiroso, e aí ia jantar. E eles estão se reunidos aqui para participar da Páscoa, da ceia da Páscoa, e não tinha nenhum escravo para fazer esse serviço. E nenhum deles quis fazer. E nenhum quis fazer porque na cabeça deles, se fizesse, eles estariam se afirmando como escravo do outro. Mas o texto nos diz que Jesus faz. Jesus tira a sua túnica, Jesus pega uma toalha, ele se cinge com ela, e ele vai e ele lava os pés de cada discípulo. Por que Jesus faz? Jesus faz porque ele entende que a sua identidade não está atrelada naquilo que ele estava fazendo. A sua identidade estava atrelada em quem ele sabia ser, por Pai. A gente vê isso nos versículos 13, né, e 14, quando Jesus diz assim, vocês, depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele diz assim, vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Viu? Ele está dizendo, eu fiz esse trabalho e eu não tive problema de fazer esse trabalho porque eu sei quem eu sou. Eu sou o mestre e eu sou o Senhor. Vocês me chamam de mestre e Senhor e estão certos. Fazem bem em me chamar mesmo, porque é isso que eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês lavei-lhes os pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Veja, então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que se a identidade de vocês estiver em mim, então vocês não vão ter problema de servir também uns aos outros. Porque o serviço que vocês vão prestar uns aos outros não vai construir quem vocês são. Vocês sabem quem são em mim. Por isso vocês estão livres para servir uns aos outros. A nossa sociedade, a sociedade em que nós estamos inseridos, né, é uma sociedade onde, se nós não tivermos a convicção no nosso coração de quem nós somos diante de Deus, sempre vai nos estereotipar por aquilo que a gente estiver fazendo. A nossa sociedade, ela nos configura por aquilo que a gente realiza. Ela nos configura por aquilo que a gente tem. Ela nos configura por aquilo que a gente veste. E nós, para nos tornarmos livres e entender que é um privilégio servir, precisamos ter essas cadeias sociais rompidas. Se a gente não conseguir ter a nossa identidade afirmada em Cristo Jesus, em quem Jesus diz que nós somos seus filhos muito amados, que nós somos aqueles que Ele escolheu, que nós somos seus seguidores, então nós não vamos conseguir servir. Nós também vamos ter um modelo distorcido quanto ao serviço, e aí o que vai acontecer é que nós vamos ficar disputando, né, uns com os outros sobre quem é que deve servir e quem é que deve ser servido. Ou nós vamos ficar demarcando áreas de serviço. Né? Eu vou dizer assim, não, eu sou pastor, e o meu serviço é ensinar a Bíblia para as pessoas, é orientá-las, então eu não posso chegar aqui e ajudar os diáconos a arrumar cadeiras.
Eu não posso chegar aqui e ajudar a professora no berçário a recolher os brinquedos do chão. Por quê? Porque eu vou estar construindo a minha identidade em cima do meu ofício e não em cima da minha natureza. Ok? No livro de Atos, no capítulo 4, 32 a 37, que eu pedi para você abrir, nós encontramos uma narrativa sobre a vida dos primeiros seguidores de Jesus Cristo que viviam em Jerusalém e que pode nos ajudar a desenvolver um adequado modelo para a gente servir. Ok? Atos capítulo 4, versos 32 a 37. Quais posturas nós precisamos ter a partir desse texto para um modelo adequado de servir? A primeira postura é a da renúncia. Veja, o texto começa assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Há 3 maneiras de nós lidarmos com as coisas que nós temos em relação aos outros. Ok? Nós lidamos com isso de uma dessas 3 formas aqui. Nós podemos lidar com as coisas que nós temos em relação com o outro, entendendo que o que eu tenho é meu e o que você tem é seu. Essa é a postura que a nossa sociedade nos ensina a ter continuamente. Quem tem essa atitude é elogiado pela nossa sociedade. Você ter essa atitude dentro do contexto da nossa sociedade é você ser gente boa. Você tem as coisas que você tem porque você trabalhou e conquistou as coisas que você tem, o outro tem o que ele tem porque ele trabalhou e conquistou as coisas que ele tem, você fica com o que você tem e ele fica com o que ele tem. Ele respeita o que você tem e você respeita aquilo que ele tem. Então o que é meu e o que é seu é seu. Uma outra possibilidade da gente lidar com as coisas que nós temos em relação àquilo que os outros têm é: o que eu tenho é meu e o que você tem é meu também. Essa é uma postura que a gente vê presente dentro da nossa sociedade, um modelo, que pode ser visto de maneiras diferentes na nossa sociedade. Por exemplo, essa é a postura do ladrão. Ele rouba aquilo que você tem. O que você tem é dele. Então, ele fala: o que é meu é meu, e o que você tem é meu. Passa para cá. Agora, quando esse mesmo sujeito é roubado, ele acha uma injustiça. Onde já se viu? Me assaltaram, fui roubado. Então, um ladrão que é roubado, ele se acha injustiçado. Mas ele acha que ele está certo em roubar do outro, porque o outro tem e ele não tem. Mas a gente vê essa postura também, por exemplo, presente dentro da estrutura financeira do nosso país. Por exemplo, o sistema financeiro do nosso país marcado pela forma de juros abusivos que os bancos impõem. É isso aqui. O que tenho é meu e o que você tem é meu também. Não é esse o nosso sistema? Eu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, eu pego o meu dinheiro, eu boto no banco, mas aí eu tenho que pagar o banco por causa do meu dinheiro. Aí você tem os juros. E você tem juros sobre juros. E você tem juros abusivos, e você tem impostos. E você tem impostos abusivos também. É esse modelo aqui que rege o sistema financeiro do nosso país. O que você tem, o que eu tenho é meu, e o que você tem é meu também. Esse é o sistema que rege, o nosso modelo. E não vamos pensar aqui que eu estou dizendo que então a gente tem que ser comunista, porque o comunismo também parte do mesmo pressuposto, tá certo? O que você tem é meu, porque é tudo governo e ele que detém tudo. E o capitalismo não é muito diferente daquilo. Então, os sistemas humanos, eles são sempre sistemas criados dentro dessa perspectiva. Alguém tem e alguém vai ter mais em função daquilo que você tem. Mas há um terceiro modelo, e esse é o modelo do reino. O terceiro modelo diz aí pra gente: o que eu tenho é meu e é seu também. O que eu tenho é meu e é seu também. E essa é uma perspectiva revolucionária. Esse é um modelo que foi assumido e ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Nesse modelo nós entendemos que temos o direito de ter o que temos, mas que nós não temos o direito de nos apegarmos ao que temos. Mas nós devemos usar o que temos para abençoar a vida de outras pessoas. Não há nenhum problema em a gente ter, mas há problema em a gente achar que o que a gente tem é só nosso.
Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outros, para que nós possamos expandir aquilo que nós temos. E o maior exemplo disso é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, a quem a palavra de Deus diz que eu e você precisamos seguir na mesma atitude. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7, escreve assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja, tenham em vocês a mesma atitude. Que atitude? A atitude de Jesus é: eu sou Deus, eu tenho toda a glória de Deus, eu tenho todo o direito e o privilégio de ser servido e de ser adorado como Deus pelos seres humanos. Mas ele pegou isso que ele é no Pai e ele deixou de lado nos seus atributos e entrou na história assumindo, além da sua natureza divina, também uma natureza humana. E fez isso para nos servir. Então, esse texto nos mostra que os primeiros seguidores de Jesus Cristo, eles assumiram essa atitude de Filipenses. O texto de Atos mostra para a gente que eles tinham a disposição de pegar aquilo que lhes pertenciam e assumir a renúncia disso. Esse, portanto, é a primeira característica desse modelo de servo no reino. Renúncia. A gente tem que ter a disposição de renunciar nossos direitos. Sem renúncia, jamais haverá serviço. Negar a nós mesmos, negar os nossos direitos, negar o nosso conforto, renunciar o que queremos somente para nós, é imprescindível para que nós realmente possamos ser servos no reino de Deus. Ninguém vai servir se não estiver disposto a renunciar. Ninguém, em nenhum contexto, em nenhum lugar. Seja no nosso relacionamento conjugal, seja na criação dos filhos, seja no desenvolvimento dos nossos negócios, seja nas ações que nós temos que ter como igreja em missão no mundo, nós só serviremos se nós estivermos dispostos a renunciar os nossos direitos. O segundo modelo que nós encontramos, ou a segunda característica que nós encontramos dentro desse texto, que constitui o modelo para o servir dentro desse ambiente que promove o reino, é a graça. Essa é a segunda postura. Atos 4,33 diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Dependência da graça. A nossa sociedade nos ensina que tudo depende de nós. Que nós que somos pessoas que precisamos nos esforçar mais, que nós precisamos trabalhar mais, que nós precisamos nos dedicar mais, nós precisamos nos aperfeiçoar mais, para que a gente possa realizar o que a gente tiver que realizar. Isso é o que formou o grande contexto aí da nossa sociedade contemporânea, chamada autoajuda. Você precisa se autoajudar. Tudo depende de você. É autoajuda. Então você tem que trabalhar mais. Seu casamento está ruim, depende de você melhorá-lo. Seus filhos não estão agindo da maneira correta, depende de você. O seu trabalho para ser melhorar, progredir mais, depende de você. Veja, é óbvio que nesse processo há uma parte que depende da gente. Mas a perspectiva é qual é a fonte que gera todas essas realidades. A questão que nós precisamos nos lembrar aqui é que o serviço que nós estamos executando, quando a gente fala de serviço, dentro do contexto do reino de Deus, é algo sobrenatural. O servir no reino não é lidar com coisas naturais. Veja, nós podemos chegar aqui e a gente pode cantar músicas, mas cantar música dentro do contexto do serviço do reino não é meramente você ter habilidade para tocar e uma boa voz para cantar. Precisa de mais do que isso.
Isso precisa ser envolvido por um poder sobrenatural, para então produzir na vida das pessoas aquilo que precisa ser produzido. Para ensinar a respeito das Escrituras, não é meramente você ser um bom orador. Tem muita gente que são excelentes oradores. Não é? Eu não sou um excelente orador, ok? Então, às vezes a gente acha, não, o sujeito, ele dá uma palestra excelente. Então, se ele for pregar o Evangelho, vai ser excelente. Não é só isso. Não é só você ter a técnica, não é só você ser excelente em algo que você faz. Né? É bom a gente sempre buscar excelência naquilo que a gente faz, mas no contexto do reino, do que tem que acontecer, nós precisamos compreender que isso só é agenciado se houver graça. Graça. Algo sobrenatural, algo transcendente, algo que acontece porque a própria vida de Deus, a própria presença de Deus está envolvida com aquilo. Veja que o texto nos diz que, nesse versículo que nós acabamos de ler, que era com grande poder que os apóstolos faziam o que eles faziam. Por quê? Porque havia grande poder? Porque havia abundante graça sobre eles. O poder de Deus é liberado pela presença da graça de Deus entre nós, na nossa vida. Então nós precisamos dessa realidade. A graça vinda de Deus é o que constituía-se na fonte de generosidade e serviço que era executado por esses cristãos. Eles não faziam o que eles faziam porque eles estavam tendo palestras de autoajuda, palestras de motivação, motivacional, né? Para então eles poderem ajudar os outros e poderem servir. Não, eles faziam isso porque havia abundante graça sobre eles. A graça de Deus era abundante sobre a vida deles, então a resposta natural que eles tinham a dar era servir uns aos outros. Era ir atrás de pessoas, era abençoar aqueles que estavam precisando, era suprir a necessidade das pessoas, fossem elas quais fossem. Então a graça é esse elemento fundamental para que nós possamos servir. Se o nosso servir não tiver como fonte a graça de Deus, sabe o que vai acontecer? Com o passar do tempo nós vamos nos desgastar. Com o passar do tempo nós vamos nos desanimar. Com o passar do tempo a gente começa a ficar frustrado. Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente tem a expectativa que elas aconteçam, a gente começa a ficar desanimado. Mas quando nós somos suportados pela graça de Deus, então, em tempos bons ou tempos ruins, em momentos agradáveis e em momentos desagradáveis, quando tudo estiver dando certo e quando tudo estiver dando errado, a gente continua a servir. A gente continua fazendo aquilo que a gente tinha que fazer. Por quê? Porque nós recebemos a graça de Deus. Ela foi, como diz Paulo em Efésios 4:7, né? E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Veja, todos nós temos uma medida de graça. Todos nós. Ninguém aqui, se você estiver rendido ao Evangelho, ninguém aqui está ausente da graça. Há uma medida de graça dada por Deus a cada um de nós. Então o que é que eu e você precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é aquilo que Jesus diz para a gente em João 15:4. Ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então veja, a proposta de Jesus para a gente não é: se as coisas não estiverem acontecendo, se esforcem um pouco mais. A proposta de Jesus para nós é: se as coisas não estiverem acontecendo, dependam mais de mim. Me busquem mais a mim, gastem mais tempo comigo. Orem mais, fiquem mais na minha presença, dependam mais de mim. Eu tenho uma medida de graça para distribuir a cada um de vocês. Então é bem diferente daquilo que a nossa sociedade nos propõe. A nossa sociedade nos propõe: tudo depende de você. A graça de Deus diz: tudo depende de Deus. Tudo depende de nós nos rendermos a Ele, de nós nos humilharmos diante dEle, de nós nos colocarmos sob seu governo.
nós afirmarmos a nossa necessidade da sua presença, da sua intervenção, da sua direção para a nossa vida. Se você me perguntasse, ok, Ricardo, mas o que é graça? Eu tenho uma maneira de definir graça. Para mim, graça é a maneira que Deus escolheu de se relacionar conosco, nos dando de sua presença e de seu poder, ainda que não sejamos merecedores. Geralmente a definição comum de graça é favor imerecido. Eu gosto de pensar na graça nessa perspectiva mais relacional. A graça é a escolha que Deus fez de como Ele iria se relacionar conosco, nos dando da sua presença e do seu poder, ainda que não merecêssemos. Isso é a graça. Mas aí, a gente vai, mediados por essa realidade da presença da graça, por um terceiro aspecto que compõe esse modelo adequado para servir dentro do ambiente que promove o reino de Deus, que é a compaixão. A compaixão. Então, esse modelo adequado de servo, que serve dentro do ambiente que promove o reino, é marcado por essa realidade da graça de Deus, a qual a gente faz a fonte, né, do nosso serviço, pela renúncia, aonde a gente tem a coragem, por causa dessa graça, de abrir mão daquilo que nós temos o direito de ter, para que então a gente possa servir. E isso vem através de uma atitude de compaixão presente no nosso coração. O texto diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Veja, quando nós ficamos tempo demais expostos às amarguras da vida, a tendência que nós temos é de nos tornarmos pessoas indiferentes. É um mecanismo de proteção, ok? Para a gente não quebrar emocionalmente. Quando a gente fica muito tempo exposto a amarguras, a demandas, a dores, né, a angústias, a sofrimentos ao nosso redor, e a gente começa a perceber que a gente não dá conta de responder a tudo aquilo, a tendência que a gente tem é começar a se tornar indiferente para com toda essa dor que está ao nosso redor. Como nós moramos numa cidade privilegiada, né? Na região aqui, Vinhedo, Valinhos, Louveira, né? Mesmo Jundiaí, a gente está num contexto onde a gente não vê muito sofrimento, né? Ao nosso redor. E talvez, justamente por isso, nós ainda somos chocados, nós ainda somos impactados, né? Nós ainda somos incomodados quando a gente vê. Mas se a gente está num contexto, por exemplo, como a cidade de São Paulo, em algumas regiões, onde por onde você vai, você encontra gente na rua, gente te pedindo coisas, a tendência que a gente tem com o passar do tempo é a gente começar a não perceber mais essas pessoas, a passar por elas sem notá-las. Porque a gente começa a dizer, eu não dou conta de responder a tudo isso. Agora, a maneira conveniente que a nossa sociedade nos apresenta, a leitura, né, das necessidades, das dores das pessoas, é algo que muitas vezes acaba sendo agradável também para o nosso comodismo. A gente começa a se convencer, né, de que isso é assim mesmo e que alguém deveria fazer alguma coisa. Onde está o governo? Onde está a escola? Onde está a polícia? Onde estão as autoridades? A gente começa a se convencer que alguém tinha que fazer alguma coisa. Quando nós não compreendemos que tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, nós começamos a olhar para os outros e nós achamos que eles deveriam se esforçar um pouco mais para melhorar de vida. A gente esquece que, na verdade, a diferença entre nós e eles é meramente a graça. Nós somos favorecidos. Fomos favorecidos. E alguém pode não ter sido favorecido. E aí, o que eu acho interessante é que quando isso acontece, o nosso serviço
começa a ficar comprometido. Quando o nosso serviço tem como fonte a graça de Deus, então o nosso coração é tomado de compaixão pelas pessoas. Veja, porque aqueles primeiros seguidores de Jesus estavam cheios da graça de Deus, eles não podiam ser indiferentes às necessidades das pessoas, das outras pessoas que estavam ao redor deles. Eles entendiam que eles tinham que fazer alguma coisa. E isso é extremamente importante. Muitas pessoas questionam hoje em dia, por exemplo, a realidade da dor, do sofrimento e da necessidade dos outros a partir da realidade do amor de Deus. As pessoas veem essas situações e elas dizem assim, tá, e cadê o amor de Deus? Mas Deus não é amor? Então por que ele não faz alguma coisa? Deus não é amor? Por que ele deixou aquela pessoa sofrer? Deus não é amor? Por que ele deixou aquela pessoa que criou os filhos e se dedicou a ele, agora jogada num asilo, sozinho lá? Deus não é amor? Por que ele deixou aquela pessoa sofrendo no hospital? Deus não é amor? Por que ele permitiu que tal coisa acontecesse? Veja, o questionamento que as pessoas fazem, na minha opinião, é um questionamento equivocado. A questão, na verdade, quando a gente compreende a realidade da graça de Deus, é que nós fomos agraciados por Ele, nós fomos como seres humanos abençoados por Ele. Isso não é só a igreja, é toda a humanidade. Nós somos abençoados por Ele, para que aquilo que nós recebemos da sua graça, nós possamos estender a outros. Então nós não podemos simplesmente, agora sim, como igreja, que sabe isso, que conhece isso, nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços diante das marcas do caos e ficar questionando onde é que está o amor de Deus que deixa as coisas ruins acontecerem na vida das pessoas. Porque o amor de Deus se manifesta pelo fato dele ter dado a muitos de sua graça. E essa graça deve levar-nos a uma atitude de compaixão para suprir a necessidade de outros ao nosso redor. Então, quando alguém me pergunta, ok, onde é que está o amor de Deus? Eu pergunto, onde está a sua compaixão? O amor de Deus se manifesta através da nossa compaixão pelas pessoas. O amor de Deus se manifesta através da minha compaixão, da sua compaixão, da nossa compaixão para com a vida daqueles que estão ao nosso redor e que precisam da sua graça. Precisam ser tocados e abençoados pela presença de Deus. Então essa compaixão, ela começa pela manifestação da nossa própria consciência da necessidade que as pessoas têm do Evangelho. Nós não temos uma verdadeira compaixão. Se nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós não temos uma verdadeira compaixão para com as pessoas se a nossa ação é tão somente a ação de suprir necessidades materiais, sem nos importarmos com a realidade da eternidade dessas pessoas. Então nossa compaixão começa pela manifestação do nosso desejo de compartilhar o Evangelho, as boas notícias, de dizer para essas pessoas que embora a luta delas, embora a dor delas, embora a situação que elas se encontrem, seja numa crise dentro do seu casamento, seja numa luta dentro do seu contexto profissional, seja numa necessidade material, essa realidade não era para ser assim. Existe um Deus bom, que criou um mundo bom e perfeito, e todas as coisas deveriam ser boas e perfeitas para todo mundo. E não é porque nós nos desconectamos dele, nós nos rebelamos contra ele. E isso trouxe um caos ao mundo, um caos que se estabelece a partir do egoísmo do nosso próprio coração. E faz então com que a gente viva em função cada um de si mesmo. Mas também poder dizer para essas pessoas que Deus não é assim. E a prova que ele não é assim é que ele entrou na nossa história através da vida de Jesus Cristo. Ele fez isso por compaixão. E quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que todas as vezes que aparece essa palavra relacionada a Jesus, alguma coisa acontece. Todas as vezes que a Bíblia fala assim, e Jesus se compadeceu de alguém,
alguma coisa acontece. E Jesus se compadeceu do leproso, o leproso foi curado. E Jesus se compadeceu do Jairo e a filha foi ressuscitada. E Jesus se compadeceu da viúva da cidade de Naim e o filho voltou a viver. E Jesus se compadeceu dos 10 leprosos e eles foram curados. E Jesus se compadeceu de uma multidão que não tinha o que comer e houve comida para 5.000 pessoas. Isso significa o que para nós, como povo de Deus, como igreja de Deus? Que não existe compaixão em tese, queridos. Compaixão é sempre algo concreto. Não há compaixão em tese. Não adianta a gente ficar falando que nós nos compadecemos dos outros se a resposta disso não for ações concretas da nossa parte em favor das pessoas. A compaixão sempre se manifesta em atos de bondade. A pergunta que nós precisamos fazer é o que nós temos que distribuir, então, segundo a necessidade de cada um. Porque o texto diz que eles distribuíam, verso 35, e o que colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O que é que nós temos que distribuir segundo a necessidade de cada um dentro da nossa sociedade, dentro da realidade das pessoas que nós temos alcançado, ou que nós somos chamados por Deus para alcançar? Talvez orientação profissional para as pessoas que estão em alguma situação de dificuldade. Você é profissional e você está aqui, quem sabe a gente tem que repartir isso como igreja. Advogados, psicólogos, psicoterapeutas, contadores. Quem sabe uma forma da gente repartir a necessidade das pessoas não seja, por exemplo, aqui na nossa comunidade nós temos uma equipe formada de pessoas que possam ser contactadas por nós quando há alguém que está precisando de uma orientação. Uma pessoa que precisa de uma orientação de um advogado, que está desesperada e não tem recursos. E você, como um advogado, poder dar da sua consultoria sem cobrar nada em favor dessa pessoa. Nossos empresários que estão aqui, quem sabe não seja uma forma de algo que a gente possa dar, não seja a sua experiência, a sua orientação, sentando com alguém que está de repente lá numa crise nos seus negócios, e você poder dar uma orientação para essa pessoa. Veja, estou só conjecturando coisas que possamos fazer. Colocar nosso tempo à disposição para discipular e pastorear outros. Contribuir financeiramente para que o Evangelho continue sendo pregado para muitas pessoas. Ajudar alguém com o nosso carro. Hospedar alguém e etc. Veja, o texto bíblico nos diz que nos dá José, conhecido como Barnabé, como um exemplo de algo que ele fez. José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que é que nós temos que colocar aos pés do Senhor? Uma profissão que pode ser usada para ajudar os outros? Paciência para investir na vida das crianças? Sua dedicação, seu serviço ali, né, no Espaço Kids. Tempo para dedicar aos idosos. Recursos financeiros para investir no sustento de pessoas que possam dedicar-se em tempo integral na tarefa de proclamar o Evangelho, plantar novas igrejas, capacitar líderes. Eu quero terminar desafiando você a pensar no que você tem que renunciar para poder servir, para poder ser esse modelo de servo que está em Jesus. O que você, o que eu, o que nós precisamos renunciar? Pense em quão dependente da graça de Deus você precisa ser para que tenha condições de renunciar o que você precisa renunciar.
Porque se você depender só das suas forças, se eu depender apenas das minhas forças, eu não vou renunciar. Né? Eu não vou renunciar ao meu conforto. Eu não vou renunciar ao fato de eu estar 11 horas da noite, já deitado no sofá da minha casa, né, assistindo aquela série que eu gosto, e sair de lá por causa de um telefonema para atender alguém. Eu não vou renunciar. A graça de Deus é que faz eu fazer essas coisas. A graça de Deus é que vai fazer você fazer o que precisa ser feito. Não é a nossa boa vontade. Pense em quanta compaixão é necessária ser derramada em seu coração para que você se mova na direção de se tornar um modelo de servo que contribui cada vez mais para o avanço do reino de Deus. Quanta compaixão precisa ser derramada no nosso coração para que a gente possa servir nossa esposa, o marido, os filhos, os pais, começando dentro da nossa casa. Quanta compaixão precisa ser derramada no nosso coração para a gente poder servir nossos vizinhos. Quanta compaixão precisa ser derramada no nosso coração para a gente poder servir as pessoas que estão ao nosso redor. Nessa cidade, nas cidades onde nós estamos, na geração em que nós estamos vivendo, na vida desses meninos todos que estão chegando aqui no Mosaico. Eu quero terminar essa manhã, é uma manhã de oração, né? Eu quero terminar essa manhã de novo orando por você. Eu quero orar pedindo para que o Senhor derrame mais da sua graça sobre nós. Eu quero orar para que Ele libere em nossos corações a compaixão necessária para a gente poder renunciar o que for preciso, a fim de que nós sejamos uma comunidade de servos para a glória de Deus.